Olá, seja bem-vindo ao canal de videoaulas do Colégio M2. Eu sou o professor Davidson e a gente trata hoje com focos de tensão da América Latina na nossa terceira videoaula. Hoje a videoaula é dedicada a investigar algumas situações políticas relacionadas com um país andino vizinho ao Brasil. Trata-se da Bolívia, um país que foi colonizado a partir do século XVI pelos espanhóis e que durante muito tempo forneceu ao país europeu, à Espanha, uma enorme quantidade de recursos minerais. Uma riqueza avassaladora foi transferida para lá. Mas, obviamente, para que essa riqueza pudesse ser transferida, havia necessidade de mão de obra e havia necessidade de um povo que pudesse ser subjugado pelo colonizador. Foi exatamente isso que aconteceu entre os séculos XVI e o século XVIII, quando a Bolívia torna-se independente e a situação muda um pouquinho. Mas do ponto de vista interno, os problemas ligados com esta questão ainda afetam a maior parte da sua população, que é pobre, extremamente pobre e carente de muitos recursos básicos. A Bolívia tornou-se independente em 1825, com Simão Bolívar. Aliás, o nome desse libertador acabou mesmo batizando as terras que antes faziam parte de um vice-reino da Espanha. E essas terras abrigavam a parte da extensão do Peru, uma parte da Bolívia, do Chile e também do Paraguai. Essa extensão de terras que eram cabíveis à Bolívia, inclusive também foram repassadas a alguns países da região. O Brasil, por exemplo, negociou com a Bolívia o Acre. Durante essa história de emancipação da Bolívia, houve uma série de situações internas que acabaram desembocando em disputas territoriais. E essas disputas territoriais acabaram por fazer com que a Bolívia se resumisse a cerca da metade do tamanho original. Aqui neste mapa a gente consegue enxergar que Brasil, Peru, Chile e o Paraguai receberam extensões de terra muito grandes do país vizinho. E essas extensões, algumas delas, foram perdidas durante alguns episódios de guerra. Por exemplo, na guerra com o Chile, o Peru e a Bolívia acabaram enfrentando o exército chileno, que acabou também por subjugar e conquistar uma parte considerável do território que esses dois países reclamavam. O Peru perdeu a sua parte mais ao sul, para o Chile, dentro do deserto de Atacama, e a Bolívia, a extensão de terras que ela tinha, que a ligava com o Oceano Pacífico. Isso até hoje tem sido contestado no Tribunal Internacional de Justiça. Uma parte das terras da Bolívia, relativas à porção mais a leste, hoje envolvem territórios brasileiros. O território do Acre, por exemplo, que havia um certo contencioso, não propriamente dito uma disputa territorial, porque nenhum dos dois países, na verdade, estavam muito interessados naquela região. A Bolívia, por se tratar de uma região problema, uma região que era disputada por seringueiros e por outros indivíduos que, no final das contas, colocavam a risco muito da população boliviana local. E o Brasil, pela extensão territorial, que já era extremamente grande e que, de certa maneira, seria bastante difícil de dominar, seria bastante difícil de administrar. Ainda assim, no início do século passado, o Brasil comprou da Bolívia essa região que hoje forma o estado do Acre. Há quem diga que foi uma compra do Arco da Velha, porque envolveu valores extremamente irrisórios. A Bolívia continuou perdendo o território ao longo do século XX. A Guerra do Chaco, com o Paraguai, em 1938, ela acabou também fazendo com que a porção mais ao sul, sudeste do país, fosse perdida para o país vizinho. A ideia dessa guerra os motivos dessa guerra estiveram ligados com a descoberta de petróleo no território, que é também um território de divisa com o Brasil. Existem aí uma série de tensões que ao longo do tempo foram sendo resolvidas. O grande problema da Bolívia, no entanto, não está relacionado com essas guerras externas.
Hoje o país ele se mantém dentro de uma normalidade diplomática com os países vizinhos e essa situação parece que já foi até superada, tirando aquele caso onde a Bolívia reclama uma arbitragem internacional sobre as terras que ela perdeu para o Chile. No entanto, quando a gente vai avaliar a história interna da Bolívia, a gente vê que os problemas políticos é que são potencialmente os causadores de atrito. Parte da população é uma população indígena, cerca de 65%, a maior parte, portanto. E essa população, ao longo de toda a história da Bolívia, ela sempre foi subjugada por interesses. Inicialmente, os interesses externos dos espanhóis. Depois, os interesses internos das elites locais, que praticamente usurpam o poder e todas as riquezas nacionais. Os territórios relativos à população indígena, em boa parte, são carentes de infraestrutura, demandam têm uma necessidade muito grande de investimentos, principalmente naquilo que diz respeito à questão mais básica, como moradia, como estradas, eletrificação. Então, estes problemas é que são realmente os mais graves. O país já teve aí problemas também com regimes de exceção. Governos que, no final das contas, tomaram para si o direito de mando dentro do país. Os dois golpes militares sofridos, um em 64 e outro em 1980, atestam bastante bem essa situação. Um episódio dos mais curiosos e que atesta bastante bem como essa situação social na Bolívia é problemática, aconteceu em 2000 e ficou conhecido com o nome de Guerra da Água. O governo municipal da cidade de Cochabamba, que é a terceira maior cidade do país, resolveu privatizar todo o sistema de distribuição, captação, tratamento e distribuição de água para uma empresa norte-americana, Águas del Tunari. No entanto, o que acabou acontecendo foi um aumento absurdo das tarifas de água, coisa que a maior parte da população não tinha condições de arcar. E muitos desses indivíduos chegaram mesmo a ser processados na justiça, a entregar as suas casas, as suas posses, para pagar dívidas que foram contraídas apenas com o consumo de água. No momento, aconteceu também um fato muito interessante e sem nenhuma contrapartida em outra região do mundo. O governo chegou mesmo a proibir que a população coletasse água da chuva para que pudesse se servir em casa e fazer uso para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa. Enfim, uma situação que é realmente inusitada e curiosa. Enfim, no meio de um quadro social extremamente agitado, conturbado, chega ao poder um representante indígena, Evo Morales, em 2006. Evo Morales, inspirado nas ideias castristas e também nas ideias de seus colegas colombiano e venezuelano, principalmente o venezuelano Hugo Chávez, Evo Morales começa uma certa reforma interna e consegue melhorar bastante a qualidade de vida da população mais subjugada, da população indígena. No momento, havia uma ampla situação favorável a reformas nos países vizinhos, tais como no Brasil, na Argentina, e essa situação acabou rendendo a Evo Morales uma publicidade muito grande e um status muito grande. O Evo Morales ainda chegou a exercer mais 2 mandatos e chegou mesmo a disputar um 4º mandato. No entanto, esse 4º mandato ele só conseguiu disputar por meio de uma série de reformas que foram feitas na Constituição. Essas reformas foram forçadas a partir dos grupos que o apoiavam internamente e representaram uma visão um pouco diferente daquilo que a maior parte da população boliviana acreditava. Os integrantes do poder, as pessoas que estavam no poder de mando, elas têm, ao longo do tempo, uma facilidade para conseguir verbas,
elas têm uma facilidade para divulgar a sua imagem na mídia, e ao longo do tempo é como se elas ficassem com uma vantagem aos seus eventuais opositores. Então, já houve, de imediato, uma enorme parcela da população que não queria que Evo Morales disputasse novamente a eleição. Ele já iria para o seu 4º mandato. No entanto, internamente, a Justiça Eleitoral acabou aceitando o pedido, e a alegação foi de que, no final das contas, as garantias constitucionais elas se estendem a todas as pessoas, incluindo ao presidente em exercício. E foi assim que o Evo Morales conseguiu o seu 4º mandato. Só que pairava sobre essa eleição uma suspeita muito grande de fraude. As contagens não batiam com aquilo que era divulgado pela mídia, principalmente a mídia oficial do país. E aí, a OEA, Organização dos Estados Americanos, divulgou uma nota, e essa nota ela pedia que as eleições fossem refeitas. Como houve um momento de agitação muito interna no país, uma agitação muito grande, os representantes militares pediram ao Evo Morales que deixasse o poder. E, para pacificar internamente o país, seria necessário que ele se retirasse do poder, e se ele quisesse, evidentemente, mais à frente, poderia retornar em um novo pleito. O Evo Morales concordou. Só que ele falou que, na verdade, aquilo era um golpe, e esse golpe cívico, político e policial fugia, transgredia a realidade e a normalidade democrática no país. E assim o Evo Morales renunciou. E junto com ele renunciaram também boa parte do seu primeiro escalão, secretários, e uma grande quantidade de políticos que ocupavam cargos importantes no governo. Ficou um vácuo de poder na Bolívia. E, como o vice-presidente não aceitou o encargo de se colocar como presidente do país, como seria normalmente previsto na Constituição, a vice-presidente do Senado, a Jeanine Áñez, ela reivindicou o direito a essa presidência interina, uma presidência que se fará até que novas eleições sejam convocadas. Há coisa de alguns dias, o Congresso boliviano aprovou uma resolução para convocar eleições até o início de agosto de 2020. Evo Morales se encontra refugiado no México e tem alimentado a crítica internacional, principalmente aquela relacionada com os movimentos mais sociais, movimentos de esquerda, de que o que aconteceu dentro da Bolívia foi um golpe de Estado. Muito bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que todos tenham gostado. Nós continuaremos ainda a trabalhar com os problemas políticos da América Latina, analisando alguns outros países, como é o caso de Cuba e de Nicarágua. Até lá, então. Obrigado.